me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, bairro Gutierrez, onde temos como nosso pastor o pastor Abel Lourenço da Costa. Nossa congregação está situada na Avenida Minas Gerais, número 3915, em Araguari. Pela primeira vez, estamos apresentando esta aula via online, devido à suspensão das reuniões em nossas igrejas pelo decreto municipal, considerando a pandemia do coronavírus. Pois bem, alunos e alunos, vamos falar hoje na lição de número 12, como Jesus, o homem perfeito, né? Do dia 22 de março, que é hoje, de 2020, a nossa setinha, como eu sempre digo, está sempre descendo. O nosso objetivo geral da lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os nossos objetivos específicos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus, né? O nosso texto bíblico, da leitura bíblica em classe, está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Muito bem, irmãos, vocês viram aí a leitura bíblica em classe, né? O nosso texto áureo está dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nosso ponto central: o Senhor Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Na introdução, meus irmãos, nós enfocaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Sua humanidade era real. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. As duas naturezas de Cristo eram perfeitíssimas em harmonia. Primeiro tópico, irmãos: Jesus, o verdadeiro Deus. Nós vemos aí, nós vamos ter 3 subtópicos nessa lição, de acordo com a nossa revista. O primeiro tópico é a sua eternidade com o Pai. As Escrituras Sagradas asseveram que Jesus é o Pai da eternidade e, portanto, sempre existiu, não havendo começo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em Gênesis, quando do ato da criação do homem, é possível observar o diálogo entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Podemos perceber que a narrativa está no plural e não no singular. Então vemos a eternidade. Então a eternidade estava com o Pai, em Jesus, o verdadeiro Deus. Então Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. A pessoa de Cristo não dividindo e nem confundindo a pessoa e as naturezas. Aqui está dizendo a natureza divina, 100% Deus. Natureza humana, 100% homem, é uma união hipostática. O que é uma união hipostática? É que forma uma só pessoa. Então, 100% homem, 100% Deus, essa união hipostática do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente eterno, como também é o Pai da própria eternidade, como nós falamos em Isaías 9, versículo 6.
Antes da sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas, conforme João 1, o verso 3, né? Então esse é o primeiro tópico. No segundo subtópico, né, os seus atributos, grandezas e perfeições. Há 3 momentos distintos relacionados à pessoa de Jesus que são mal compreendidos. Primeiro, antes da sua encarnação. Segundo, durante a sua encarnação. E terceiro, após a sua ressurreição. Antes que ele se encarnasse, todos os atributos da divindade estavam presentes nele. Todos os atributos da divindade estavam presentes nele antes de sua encarnação. Durante a sua encarnação, ou seja, tornou-se carne, nasceu-se, ele não deixou de ser Deus. Apenas não se fez uso dos atributos da sua divindade, e tudo quanto ele fez foi pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, quando Jesus encarnou, ele não deixou de ser Deus, ele não fez uso dos atributos divinos, ele estava em seus atributos humanos, né? E após a sua ressurreição, ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele ressuscitou como homem perfeito e ao mesmo tempo como Deus todo-poderoso no céu e na terra e debaixo da terra. Não fez uso dos seus atributos divinos, porque agora ele estava como ser humano. Então Jesus até lhe falou que aquele dia nem o Filho, nem os anjos, unicamente o Pai saberia da volta dele. Jesus estava falando ali como humano, e como humano ele não sabia, mas hoje Jesus divino, ele sabe do dia do arrebatamento da igreja. Os seus atributos, grandezas e perfeições, Jesus é a fonte da vida, Jesus tem vida em si mesmo, Jesus é imutável, Jesus é onipresente, Jesus é onisciente, Jesus é onipotente. No segundo tópico de nossa lição, está aqui Jesus, o verdadeiro homem, né? No primeiro subtópico, Jesus estava no seio do Pai. Então o apóstolo João declarou em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, está dizendo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, conforme se pode depreender desse texto, tudo quanto foi criado teve a participação direta de Jesus. O Filho de Deus habitava no céu com o Pai, revestido de poder e glória e majestade. Todos os seres angelicais o adoraram na beleza da sua santidade, está dizendo o texto. Então Jesus, nós vemos aqui a grandeza de Deus. Ele estava junto com o Pai, no princípio era o verbo era quem? A palavra. Então estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, era a própria palavra. Então nesse texto nós vemos que antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18, ele era o verbo e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Tudo foi feito pelo poder da palavra, né? No segundo tópico da nossa lição está dizendo, o segundo subtópico, profetizando no Antigo Testamento. Olha só. A profecia, nós vemos que a primeira profecia relacionada com a vinda de Jesus, nós já lemos em lições anteriores, Gênesis 3,15, quando Deus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui Deus estava falando acerca da vinda prometida do Messias, a sua concepção, o seu lugar de nascimento, a fuga do Egito, o seu ministério, a forma como seria traído, a dispersão dos apóstolos, o julgamento, a morte, a ressurreição, todos foram descritos lá no Antigo Testamento. Nós vemos o texto de Miqueias, nós vemos vários textos bíblicos de Isaías, tudo relacionado, apontando para Jesus, o tema central e o tema geral das Escrituras, né? Então, boa parte das profecias relacionadas já se cumpriram e outras se cumprirão no devido tempo estabelecido por Deus.
Jesus é o Messias prometido por Deus do Antigo Testamento. Então a vinda do Senhor é profetizada, não pegou Israel de surpresa. O Israel já havia tido essa informação que haveria de receber o Messias. Tanto é que quando Jesus veio, eles duvidaram, veio um jumentinho, esperando um guerreador, um lutador, né? Mas Jesus veio humilde, amontado num filho de uma jumenta, né? E encarnado no Novo Testamento, já o terceiro subtópico desse segundo, semelhante a Adão, Jesus, enquanto homem, foi formado de maneira sobrenatural. Sabemos bem da concepção que foi lá da Virgem Maria, aquela mulher jovem escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, né? Dependia dela para ser alimentado. Ele chorava, ele tinha fome como um bebê normal, foi alfabetizado. Aqui está dizendo que ele crescia em graça e conhecimento, em sabedoria, experimentou como os demais homens a exaustão física, o cansaço ao dormir no barco no meio de uma tempestade. Era um ser social, participava da festa, bebia vinho na festa em Caná da Galileia. Sua alma sentiu dor da solidão, da angústia, da traição. Seu corpo foi ferido, sangrou na cruz do Calvário e foi sepultado após a sua morte. Então ele foi encarnado. No Novo Testamento nós vemos toda essa história, esse relacionamento, essa atitude, essa manifestação de Jesus, o Filho de Deus, para a nossa salvação. Em Jesus como verdadeiro homem, o Filho de Deus tornou-se de fato carne, em João 1,14. A sua humanidade voltou a repetir, não era só ilusória, era fato real. Embora foi concebido de uma maneira sobrenatural, o seu nascimento foi tão natural quanto ao nosso também, através de uma concepção, né, um parto natural, normal. A humanidade de Jesus era perfeita, em nada se diferia da nossa humanidade, exceto quanto ao pecado. Hebreus 4,15, Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. É o que difere de nossa situação como ser humano. Jesus não pecou. Teve raiva? Ficou nervoso? Sim, quando os cambistas estavam ali no templo, vendendo, negociando, Jesus ficou irado, nervoso, mas nisso Jesus não pecou, né? E ainda nesse segundo subtópico, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Desde a queda do homem, lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus prometeu que trazeria ao mundo seu filho, como lemos no tópico anterior, Gênesis 3,15. Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, o mundo já estava preparado para recebê-lo, né? Por meio do povo judeu, a fé verdadeira no Deus vivo foi introduzido ao mundo. A filosofia grega levou o império da época a pensar. O idioma grego uniu os povos. O Império Romano contribui para a ordem, a paz, as leis, as estadas, para propiciar-se a propagação da mensagem do Evangelho de Cristo. Então Jesus nasceu normal, na plenitude dos tempos, foi tudo acontecendo sem uma coisa ser diferente na outra. Ao escrever o Gálatas, Paulo afirmou em Gálatas 4 e 5, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho de Deus. Glória a Deus por isso. E para concluir esse segundo subtópico, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Salvador nasceu do mundo, né? O Salvador do mundo veio, nasceu, cresceu, foi educado na cultura judaica. Humanamente não passaria de um simples carpinteiro que nasceu na manjedoura. Jesus tinha tudo para ficar no anonimato e assim foi
até por volta dos 30 anos, na ocasião que se deu início ao seu ministério. Com 30 anos Jesus tinha. Suas palavras impactavam toda a história humana, os seus feitos, seus milagres por eles operados, os demônios se sujeitavam a ele. Muitos povos e nações foram impactadas pela mensagem pregada por Jesus de Nazaré. Jesus causava muito impacto, Jesus causava tantas coisas. Quando Jesus estava na festa, que os seus pais perderam Jesus, que voltaram 2 dias depois, deram falta, aonde estava Jesus? Jesus estava no meio dos doutores, sendo interrogado, falando ali, comentando com eles. Então Jesus, os seus feitos, os seus milagres por eles operava, atestavam ali, estava junto à presença de Deus, mostrava com ele, e eles falavam, é filho de Belzebu e tudo mais, zombando de Jesus, mas ali estava mostrando que Deus era com ele, o Pai era com ele. Então o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, pela linhagem, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a lei de Roma. No terceiro subtópico, está dizendo, esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. É o que nós falamos no segundo subtópico. Então Jesus veio para resgatar o homem na condição de homem e não como Deus. Ele foi o último Adão. Como que Deus ia resgatar o homem? Então Deus mandou um homem, que é seu filho Jesus, para resgatar o próprio homem, né? Então o primeiro Adão fez a opção de pecar. O último Adão veio para resgatar o homem para Deus desse pecado que ele havia cometido lá no Éden. O princípio de igualdade foi o mesmo para ambos. Jesus não faria uso dos atributos da sua divindade e se sujeitaria às limitações de um homem comum. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve cansaço, tudo como um homem normal. Aqui está dizendo que a sua batalha se daria contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Jesus veio provar que a lei de Deus era perfeita. Adão poderia ter feito essa escolha lá no Éden, mas Jesus obedeceu ao Pai em tudo e na cruz cumpriu todos os preceitos da justiça divina. João 19:30 é o tetelestai, está consumado, está pago na sua totalidade. Ele triunfou sobre tudo e sobre todos enquanto homem perfeito. Então Jesus, quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não esvaziou da sua divindade, mas esvaziou-se de sua glória. Como diz em Filipenses 2, do versículo 5, está dizendo o texto, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, ou seja, esvaziou-se da sua glória, tomando-se forma de servo, fazendo semelhante ao homem, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Glória a Deus por isso. O último tópico, meus irmãos, Jesus, o homem perfeito. Vamos ver aqui a humanidade de Jesus. Na humanidade, em momento algum, Jesus, usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Jesus, quando foi tentado lá pelo Satanás, lá no deserto, ele podia usar a sua divindade para matar o demônio, para destruir, para fazer qualquer coisa, mas em momento algum ele usou a sua divindade que ele tinha para suprir essa carência humana. Então o Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos também. Então em momento nenhum na humanidade de Jesus, ele usou a sua divindade para suprir essas carências humanas. E Jesus, como o último Adão, o primeiro Adão fracassou lá no Éden, bem sabemos, mas Jesus, como o último Adão, ele triunfou no deserto e no Calvário. No Calvário ele venceu o demônio e no deserto também ele venceu o diabo.
Então nós somos vitoriosos porque Jesus, o último Adão, ele triunfou, ele ressuscitou e não está mais na sepultura. Jesus ressuscitou. E ainda no terceiro, a perfeição espiritual e moral, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios, conforme Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 24, na primeira carta de Pedro. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, ele é o nosso excelso modelo, Efésios 4:13, Paulo escrevendo dessa forma. Então Jesus, a perfeição espiritual e moral dele é um exemplo, é um modelo para nós, é um exemplo, é um paradigma que nós temos de Jesus para nós. Então, tanto no falar quanto no agir, nós temos hoje muitas imperfeições, mas Jesus era esse homem perfeito. E concluindo, meus irmãos, essa lição, e por Jesus ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos sempre com o nosso amado Salvador. Glória a Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Então, irmãos, nós ansiamos. Hoje nós estamos vivendo situações difíceis, a calamidade na saúde, nós estamos vivendo aí essa pandemia do coronavírus, mas nós ansiamos o arrebatamento da igreja. Nós devemos e precisamos estar prontos, preparados, vamos estar juntos com o Senhor, sempre com o nosso amado Salvador, porque Jesus breve virá. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então queremos com isso agradecer a todos vocês. Sabemos que é a primeira vez que nós estamos fazendo essa transmissão da Escola Bíblica Dominical em nossa igreja. Em breve nós estaremos aí cara a cara, né? Muito melhor assim, mas até então temos que prevenir quanto a essa situação na saúde pública que está acontecendo mundialmente, e nós também fazemos parte dessa situação. Agradeço a todos, peço a vocês que assistam essas aulas, vamos, enquanto não for liberado, nós vamos transmitir essas aulas por essa forma, esse meio, esse canal, a linha de informática que temos, e agradeço a todos vocês. Peço desculpas por aquilo que não foi adequado, é a primeira vez que estamos fazendo assim. Vemos que perfeito foi Jesus, temos as nossas falhas, mas uma vez agradeço a todos vocês, agradeço ao pastor Apel, agradeço a todas as congregações, os professores, por certo podemos ter outros professores aqui ministrando essa aula, a irmã Luciana, uma exímia professora, o Gregório, o Fernando também, os demais, o irmão Valentim. Então vamos estar aqui nesse canal de comunicação ministrando essas aulas para nós. O culto à noite será também, por certo, ser transmitido, mas já não é com nós da Escola Bíblica Dominical. Quanto à Escola Dominical, será por assim, e que Deus possa continuar abençoando todos nós, que cada um de vocês e nós também tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos encerrar então essa primeira nossa aula com uma oração e que nós possamos estar aí esperando Jesus voltar. Glória a Deus. Querido Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por este momento que estivemos fazendo esse comentário da lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical no nosso bairro Gutierrez. Que o Senhor esteja, Jesus, abençoando a cada aluno, a cada irmã, a cada irmão, que o Senhor esteja guardando, protegendo, dando domingo abençoado. Que o Senhor esteja, Jesus, com as mãos sobre a nação brasileira. O Senhor é o Deus maravilhoso, é o Deus poderoso. Guarda cada um de nós debaixo da tua proteção divina, e que nós tenhamos um domingo cheio da tua proteção e da tua paz. Em nome de Jesus. Amém.